Galerinha, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Gabriel, bom dia, Júlia, bom dia, Luiz Henrique, Melissa, Sofia, Tiago, Wagner, Ian. Bom dia a todos, sejam Bom todos dia. bem-vindos aí, galerinha. Essa aula de hoje nós vamos continuar, certo, com aqueles exercícios que a gente começou, no caso, há duas aulas, né? Nós começamos aí, acho que na segunda-feira, a fazer, acho que foi na segunda, não, na sexta, né, que a gente começou, no caso aí, a determinar, no caso, sistema de equações de duas incógnitas, certo? Sistema de equações de duas incógnitas aí, para montar, no caso, o sistema de equações. Nessa aula de hoje, nós vamos continuar montando, no caso, um sistema de equação, mas só que além desse sistema de equação, nós vamos chegar, no caso, à solução desse sistema de equação. Então, o início da aula foi eu fazendo essa explicação, né, ensinando o que seria, no caso, o par ordenado, que no caso o par ordenado seria, no caso, a solução para esse sistema de equação. No caso, 10 e 4, o 10 seria o x, e o 4, no caso, seria o y, né? E, no caso, quando eu substituísse na primeira equação, né, o 10 e o 4 teria que dar 14, e na hora que eu substituo o 10 e o 4 na segunda equação, obrigatoriamente também teria que dar 48. Então, o par ordenado, ele seria a solução. E aí, na aula passada, resolvemos os exercícios A e B pelos dois métodos, né, que é o método, no caso, da soma, da adição, e, no caso, o método da substituição. Nessa aula de hoje, vamos continuar aí com a letra C e a letra D. A gente já montou, no caso, esse sistema de equação, mas nós vamos começar, no caso, hoje do zero novamente e até obter, no caso, a solução. Então, eu vou escrever aqui, ó, é a letra C que nós vamos começar a resolver, certo? E a letra C, ele diz o seguinte, ó, em uma região retangular, a medida do maior lado representa 7/4 da medida do menor. E o perímetro é 88. Então, olha só, vamos imaginar um retângulo. Então, vamos dizer aí, ó, um retângulo, certo? Certo? Todo retângulo, ele tem pelo menos, certo, dois lados iguais. Pelo menos dois lados iguais. Certo? Então, olha só, se esse lado aqui, no caso aqui, eu chamo ele, no caso, deixa eu ver aqui de que eu vou chamar. Por exemplo, se eu chamo esse lado aqui de x, certo? Obrigatoriamente, esse outro lado aqui, eu também tenho que chamar de x, porque esse lado aqui, certo? Ele é igual a esse outro lado. Então, se eu chamo esse lado aqui de y, obrigatoriamente eu também tenho que chamar esse outro lado de y. E se eu fosse calcular o perímetro, né? O que é o perímetro, no caso aí, de uma região retangular? O perímetro seria a soma de todos os lados. Então, veja bem, aqui eu tenho x, aqui também eu tenho x. Então, eu teria, no caso aí, 2x. Então, eu somei, no caso, esses dois lados. Somei esse lado e esse outro lado. Agora, eu vou somar esse lado mais esse outro lado bem aqui. Se esse vale y e esse vale y, y mais y é igual, no caso aí, a 2y, certo? Então, esse daqui é o perímetro. Mas só que ele me fala que o perímetro é igual a 88. Então, eu pego e igualo isso daqui a 88, certo? Então, a minha primeira equação seria essa, ó, 2x mais, no caso aí, ó, 2y, que seria igual ao perímetro, que é igual a 88. Esse daqui é o perímetro. Então, a primeira interpretação eu fiz. Agora, falta montar, no caso aí, a segunda equação. Porque ele fala, ó, em uma região retangular, a medida do maior lado representa 7/4 da medida do menor lado. Então, o que significa isso? Significa o seguinte, ó, que, por exemplo, se esse lado aqui vale x, esse meu outro lado, certo? No caso aí, o lado maior, ele vai representar, no caso, 7/4, certo? Do lado menor.
Então, seria justamente esse daqui o meu sistema. E deixa eu até escrever mais para cá, no caso, eu vou escrever x é igual, no caso aí, a 7/4 do meu menor lado. Então, meu sistema de equação seria esse. Agora, vamos interpretar de novo, né? Então, aqui, no caso, não teria o y. Ele diz o seguinte, ó, em uma região retangular, a medida do maior lado representa 7/4 da medida do menor lado. Então, olha só, a medida, no caso aí, ó, do maior lado, é igual a 7/4 da medida do menor lado. Então, a representação seria isso. Repetindo aí essa primeira frase até aqui, ó, fazendo a interpretação matemática dela. Em uma região retangular, a medida do maior lado representa 7/4 da medida do menor. Então, a medida do maior lado, tá vendo aqui, ó, a medida do maior lado é x. Ele é igual a 7/4 da medida do menor lado. E aí ele pega e fala, ó, e o perímetro é 88 centímetros. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu somei x mais x, que é igual a 2x, y mais y, que é igual a 2y, isso é igual a 88. O modo mais fácil de resolver essa questão, né, que, ao meu ver, é o seguinte, deixa eu apagar essa parte que eu vou resolver aqui. O modo mais fácil de resolver essa questão é o seguinte, veja bem, ele me fala, no caso, o valor de x. Ele fala que x é igual a 7/4, certo, de y. Então, onde é que tem x, no caso aqui, ó, que é a minha primeira equação. Então, onde é que tem x na minha segunda equação, que é essa, na minha, no caso aqui, né, eu coloquei ao contrário, né, galera? Essa daqui, ó, é a segunda equação, a de baixo, que x é igual a 7/4, e essa de cima aqui é a primeira equação. Então, o que eu posso fazer? Eu sei que x é igual a 7/4 de y. Então, onde é que tem x, eu posso substituir por quê? Por 7/4 de y. Então, a segunda equação, ela me fornece, no caso, o valor de x. Então, se eu encontrei o valor de x na segunda equação, eu vou substituir o valor de x na primeira. Então, ficaria assim, ó, 2 que multiplica x. Mas quanto é que vale x? X vale 7/4 de y. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 7/4 de y, mais 2 vezes y, que é igual, no caso aí, a 88, certo? Então, olha só, a segunda equação, ela me fornece o valor de x, que é 7/4 de y. Eu peguei esse valor de x, que é fornecido na primeira equação, que é fornecido na segunda equação, e substituí na primeira. Então, 2 vezes x. Mas quanto é que vale x? X, 7/4 de y. Então, no lugar desse x aqui, eu fui e coloquei 7/4 de y. Somei com 2y, e isso é igual a 88. Agora, eu vou fazer essa operação aqui, ó. 2 vezes, no caso aí, ó, 2 vezes 7 vai ser igual a 14. 14 dividido por 4 vezes y, mais 2 vezes y, é igual a 88. Agora eu consigo notar que eu tenho, no caso, um monômio semelhante. Olha só, a parte literal, ou seja, a incógnita, a variável aqui é y, certo? Aqui nessa primeira, e também é y nessa segunda. Então, sendo a parte literal igual, eu conservo a parte literal e somo apenas as frações, certo? Vou somar apenas as frações. Que frações é essa? É 14 dividido, no caso, por 4, mais 2. Ou seja, o que eu fiz? Como a parte literal é igual, eu conservei e vou somar apenas, no caso aí, certo? Os valores dos coeficientes, que é 14/4 mais 2. Fazendo essa soma aqui, como é que eu ensinei a vocês? Olha só, o 2 não tem nada embaixo dele, eu vou colocar o 1, certo? Agora eu vou multiplicar, ó, 4 vezes 1, que é igual a 4, certo? 4 vezes 1
que é igual a 4. Agora eu faço essa multiplicação cruzada. Ó. Eu multipliquei primeiro 4 vezes 1, que são os denominadores, e coloquei aqui, que é igual a 4. Agora eu vou multiplicar, ó, 14 vezes 1. 14 vezes 1 é igual a 14, certo? Agora eu vou lá e multiplico cruzado novamente, ó, 4 vezes 2. 4 vezes 2 é igual a 8, certo? Esse sinal de mais eu repeti. E aí vai ficar, ó, 14. No caso aí, 14 mais 8 dá igual a 22. Então, aqui dá igual a 22 dividido por 4. Então, na hora que eu somo 14 quartos de y mais 2y, isso vai resultar em 22, certo, quartos de y. Tudo isso é igual a 88. E aí eu vou apagar essa parte aqui, ó, certo? Apagar não, eu vou apenas retirar ela daqui, ó. Vou dar um Ctrl X, Ctrl V. Vou deixar ela bem aqui para baixo aqui, ó, para não ficar muito em cima, certo? Então aqui ficou, né? Então no caso, repetindo o procedimento, né? Onde é que tinha x? Eu coloquei o valor 7 quartos de y, substituí aqui, certo? Multipliquei 2 vezes 7, que dá 14, dividido por 4. E aí eu verifiquei que essa minha parte literal aqui, elas são iguais, né? Y aqui e Y aqui. E aí o que eu fiz? Eu somei, no caso aí, 14 quartos mais 2. Fiz o procedimento e achei 22 quartos de Y. Certo? Agora eu tenho que apenas isolar o valor da minha incógnita, no caso, que é o Y. O 4, que ele está bem aqui, ó, ele está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, 22y é igual a 88. 22y é igual a 88. O 4 estava dividindo, ele foi lá e passou multiplicando, certo? Então, vai ficar assim, ó, 22y é igual, no caso aí, 88 vezes 4. 88 vezes 4 é igual a 352, certo? Agora, reparem, o 22, certo? Eu vou fazer até aqui, agora que eu vou mudar para cá, certo? Eu vou colocar uma linha aqui, ó, e vou mudar, fazer o restante aqui. O 22, ele está multiplicando o y. Eu vou passar ele agora dividindo. Então, vai ficar y é igual a 352 dividido, no caso aí, por 22. O 22 estava multiplicando o y, ele passou dividindo. Então, o y vai ser 352 dividido por 22, que dá igual a 16. Então, o y é igual a 16. Então, eu achei, no caso, o valor do meu y. Se eu achei o valor do meu y, agora basta eu achar o valor de x. Como é que eu acho o valor de x? Veja bem aqui, ó, nessa expressão que eu vou escrever ela novamente aqui. Certo? Ele diz o seguinte, ó, que o meu x, certo, é igual a 7 quartos de y. Mas quanto é que vale y? Não vale 16? Então, o meu x é igual a 7 quartos de y, que multiplica quanto? O y. O y vale quanto? 16. Então, vai multiplicar por 16. Então, não tem nada embaixo do 16, tem o 1. Então, multiplicação de fração é numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 7 vezes, no caso aí, 16, dá 112, certo? 112 dividido, aí no caso, então aqui, ó, 7 vezes 16 dá 112, 4 vezes 1 dá igual a 4. 112 dividido para 4 é igual a 28. Então, o meu x é igual a 16, ou a 16 não, o meu y é igual a 16, o meu y é igual a 16 e o meu x é igual, no caso aí, a 28. Galerinha, e aí? O que vocês acharam desse exercício? Difícil? Fácil? Querem que eu repita novamente? E aí, Gabriel, Gabriela, Grazi, João Vitor,
Júlia, Lucas, Luiz Henrique, Melissa, Rafael, Rawane, Sofia, Soraya, Thiago, Wagner e Ian. E aí, o que vocês acharam desse exercício? Difícil, fácil, chato, né? Isso, ele é bem chato porque envolve vários passos, né, Wagner? Então, ele é bastante fácil aí da gente conseguir se perder. Tranquilo, posso passar para a letra, no caso, agora é a letra D, né? Posso passar para a letra D? Vou passar aí para a letra D, então, no caso. Então, vou apagar aqui e passar para a letra D. Deixa eu começar aqui de cima. Então, beleza. A letra D, ele diz o seguinte, ó, um fio, vou colocar aqui, que assim tem mais espaço. Ele diz o seguinte, ó, um fio com 7,5 metros de comprimento foi cortado em 2 pedaços, de tal forma que o comprimento do maior corresponde a 5/3 do comprimento do menor. Então, olha só, eu tenho um fio, ele foi cortado em 2 pedaços. Esse fio tem 7,5 metros. Então, aí eu vou ter um fio, certo? Então, esse fio aqui, ó, aqui é 0 metros, lá no final dele é 7,5 metros. Eu vou lá com a tesoura e corto ele em alguma parte, certo? Cortei ele aqui. Então, aqui eu vou chamar de X e aqui eu vou chamar de Y, certo? Então, se eu somar, no caso, a primeira parte que eu cortei, mais a segunda parte que eu cortei, no caso aí, as duas partes que sobrou, eu sei que isso vai ser igual a 7,5 metros. Veja bem aí, ó. Eu tenho um fio, certo? Ele tem 7,5 metros de comprimento, 7,5 metros de comprimento. Eu cortei ele em duas partes. Então, eu cortei ele bem aqui, ó, nesse ponto aqui, eu cortei. Então, eu sei muito bem que se eu somar a primeira parte, né, do corte, mais a segunda parte do corte vai ser igual a 7,5 metros. Então, essa primeira parte até aqui, ela está interpretada. E aí ele pega e fala, ó, de tal forma que o comprimento do maior corresponde a 5/3 do comprimento do menor. Então, eu vou falar o que o meu X, ele é, no caso aí, o maior lado. Então, se o X é o maior lado, então ele vai ser igual, no caso aí, a 5/3 de quem? Do meu menor lado. O meu menor lado, então, no caso, vai ser o Y. Então, eu tenho aqui o meu sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Repetindo a interpretação desse texto aqui, ó. Um fio com 7,5 metros de comprimento foi cortado em 2 pedaços. E aí, aleatoriamente, eu escolhi essa região. Cortei em 2 pedaços. Primeiro pedaço, segundo pedaço. Então, eu posso, no caso, inferir o seguinte, que se eu somar o primeiro pedaço mais o segundo pedaço, vai dar o comprimento total, certo? Que é 7,5 metros. Então, o primeiro pedaço mais o segundo pedaço é igual a 7,5 metros, certo? E aí a segunda parte da interpretação, que é aquela outra parte ali, ele diz o seguinte, ó, de tal forma que o comprimento do maior corresponde a 5/3 do comprimento do menor. Então, se eu disser, no caso aí, ó, que X é o meu maior lado, ele vai ser igual, certo? Ó, de tal forma que o comprimento do maior corresponde, ou seja, é igual a 5/3 do comprimento do menor. Então, o comprimento do maior é igual a 5/3 do comprimento do menor lado, que é o Y. E aí eu posso resolver da seguinte maneira, certo? Então, olha, vou olhar para essa segunda equação e vou verificar que nessa segunda equação ele já me deu o valor de x. Veja bem, o meu x, ele é igual, na segunda equação aqui, ó, o meu x ele é igual a 5/3 de y. Então, a segunda equação me forneceu o valor, no caso aí, do x,
Então, eu vou jogar o valor do x, que eu acabei de encontrar, né, que está explícito aqui na segunda equação, eu vou substituir na primeira. Então, onde é que tem x aqui na primeira equação, eu vou colocar aí esse valor, 5 terços de y. Então, aqui ó, é x mais y. X mais y é igual a 7,5. Mas quanto é que vale x? 5 terços de y. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar x, certo? Que é 5 terços de y, mais quem? Mais o próprio y é igual a 7,5, certo? Agora, olha só, eu consigo verificar o seguinte, que esses dois monômios aqui, ó, que é os 5 terços de y mais y, eles têm a parte literal igual, ou seja, a variável, a incógnita. Aqui é y, aqui também é y. Então, o que eu faço? Eu apenas conservo a variável y. Agora, somo, no caso aí, os coeficientes. O coeficiente desse y é 5 terços. O coeficiente desse outro y aqui, ó, é como se existisse um bem ali. Mas só que aquele 1 a gente não precisa colocar. Então, eu vou somar 5 terços mais 1. Então, vai ficar assim, ó, 5 terços mais 1. Essa soma que eu vou realizar, certo? Então, olha só, 5 terços mais 1, como é que eu vou fazer esse procedimento? Não tem nada embaixo do 1, eu vou lá e coloco um outro 1. Porque quando eu divido por 1, eu não altero nada, porque 1 dividido por 1 continua sendo 1. Mas para simplificar a nossa linha de raciocínio, eu vou colocar, no caso, esse 1 aí embaixo. E aí eu coloco esse traço e começo a fazer os procedimentos aí da soma de fração. Eu vou multiplicar 3 vezes 1, que é igual a 3. Agora eu multiplico, ó, 5 vezes 1, que é igual a 5. Esse sinal de mais que está localizado aqui, eu vou repetir. Agora eu multiplico 3 vezes 1. 3 vezes 1 é igual ao próprio 3. Agora eu vou somar aqui nessa parte de baixo aqui, ó. 5 mais 3 é igual a 8. 8 dividido por quanto? Por 3. Então, somando 5 terços mais 1, vai dar 8 terços. Então, fica o que aqui, ó? 8 terços, certo? De y é igual a 7,5, ok? Então, eu somei, no caso, esses dois monômios B aí. Aí, novamente, ele ficou bem no meu caminho aqui. Eu vou selecionar novamente aqui, ó, Ctrl X, Ctrl V, certo? E vou deixar nesse cantinho aqui, ó. Deixar bem aqui, certo? Agora eu chego aí na minha etapa final. Veja bem como é que é essa etapa final. O 8 está multiplicando o y e o 3 está dividindo. O 3 ele está no denominador, então ele está dividindo. Ele vai passar para o outro lado, multiplicando. Então vai ficar assim, ó, 8 vezes y é igual a 7,5, que multiplica o 3, certo? 7,5 vezes 3, isso dá aí, ó, então vai ficar 8y é igual 7,5 vezes 3, e isso vai dar 22,5, certo? 22,5. O meu 8 aqui, ó, ele está multiplicando o meu y, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar y é igual a 22,5 dividido por 8. Então, o valor do meu y vai ser 22,5 dividido por 8. 22,5 dividido por 8 dá igual a 2,8. Eu posso colocar aqui, ó. Então, o valor, no caso aqui, do meu y, certo, é 2,8. Então, eu achei o valor de y. Agora, falta eu achar o valor de x. Mas, repara bem, ele não fala aqui, ó, que x é igual a 5 terços vezes y, mas eu não acabei de encontrar o valor de y, então, o meu x, ele vai ser igual a 5 terços vezes quem? Vezes y. Mas quanto é que vale y? 2,8. E aí eu faço essa multiplicação, certo? Vou fazer essa multiplicação aqui, ó.
No caso, se eu só escrever direito, vai ficar 5 terços no caso de y, né? Então, 5 terços vezes 2,8. O 2,8 não tem nada embaixo dele, é como se tivesse um 1. Agora eu faço a multiplicação de fração. 5 vezes 2,8, certo? Isso daí vai resultar, no caso aí, em 14,06. Então, aqui vai ser 14,06 dividido por 3. 14,06 dividido por 3, isso vai dar 4,7. Então, isso vai resultar em 4,7 é o valor do meu x. Então, o meu x é igual a 4,7 e o meu y é igual a 2,8. Essa daí seriam as minhas respostas finais. Tranquilo? Galerinha, então, e aí? Tem alguma dúvida? Alguém quer que eu repita algum procedimento? Tá tranquilo? Deixa eu ver aqui. Professor João teve que reiniciar o PC. Você consegue repetir a parte que você descobre o valor de x da letra C? Consigo repetir sim. Consigo. Então, essa daqui da letra D tá tranquilo, né? Essa da letra D. Agora eu vou só repetir aqui, rapidinho aqui, o que a Sofia me pediu. Ela falou aqui para repetir a parte que descobre o valor de x da letra C. Ela ficou em dúvida em essa parte, eu vou apagar aqui e repetir novamente essa parte aí da letra C. Tranquilo? Então vamos lá na letra C, rapidinho. Então vamos lá. Então a parte aí da letra C, né? A letra C, no caso aqui, ela fica como 2x mais, né? Então, vou começar a partir daqui, que é o perímetro, certo? 2x é igual a 88. E a outra parte que ele tinha falado é o seguinte, ó. Em uma região retangular, a medida do maior lado representa 7/4 da medida do menor. Então, eu posso dizer que x é igual, no caso aí, a 7/4 de y, certo? Então, olha só, ele já me fala o valor do meu x. O valor do meu x é igual a 7/4 de y. Então, onde é que tem x na primeira equação? Eu vou substituir, certo, com o valor de 7/4 de y. Então, eu vou pegar a primeira equação. Eu alterei aqui a espessura da caneta, deixa eu arrumar aqui. Beleza. Então, olha só. Então, eu vou repetir aqui a minha primeira equação, que ela é igual a 2x mais 2y, que é igual a 88. Essa daqui é a minha primeira equação, certo? Mas a segunda, ela fala que o x é 7/4 de y. Então, onde é que tem x, eu vou colocar esse valor aqui. Então, vai ficar 2, que multiplica quem? X, mas quanto é que vale x? Esse daqui que eu circulei. Então, é 7/4, certo? De y, mais 2 vezes... Deixa eu escrever esse y aqui de outra forma, certo? Porque ele está parecendo um número. Mais 2 vezes y, que é igual a 88, certo? Agora, eu vou multiplicar essas frações aqui, ó. 2 vezes 7, 14, dividido por 4, y mais 2y é igual a 88. Ficou isso daqui. Agora eu vou somar essas duas frações. Veja bem, aqui eu tenho aqui, ó, monômio semelhante, porque eles têm a parte literal igual, então eu apenas repito, no caso, a parte literal. E agora soma, ó, 14 dividido para 4 mais 2. Faça esse procedimento. Então, embaixo do 2 não tem nada, então é como se houvesse 1. E aí eu multiplico, ó, 4 vezes 1 é igual a 4. 14, agora cruzado aqui, ó, 14 vezes 1 é igual a 14, mais, esse sinal de mais eu repito aqui. Agora eu multiplico 4 vezes 2. 4 vezes 2 é igual a 8. 14 mais 8 aí vai ser igual a 22 dividido por 4. Então, quando eu somo esses dois carinhas aqui, ó, resulta em que 22/4 de y é igual a 88, certo?
Agora, olha só, o 4 ele está dividindo, eu vou passar ele multiplicando. Vai ficar o seguinte, ó, 22y é igual a 88 vezes, vou passar o 4 multiplicando, vezes 4, certo? Então, vai ficar, ó, 22y é igual a 88 vezes 4. 88 vezes 4 é 352, certo? O 22, ele está multiplicando o y, ele vai passar agora dividindo, vai ficar y é igual a 352 dividido por 22. 352 dividido por 22 é igual a 16. Agora, veja bem, o meu y, ele vale 16. Então, olha só, eu vou lá na segunda equação novamente e vou escrever x é igual a 7 quartos que multiplica o y. Mas o meu y, ele vale quanto? Que eu acabei de descobrir, né? 16? Então, vai ficar aqui, ó, 7 quartos que multiplica quem? 16. Embaixo do 16 não tem nada, então tem um 1. E agora eu multiplico 7 vezes 16, que dá igual a 112. Isso daqui dá igual a 112, dividido por 4 vezes 1, que é igual a 4. 112 dividido por 4 dá igual a 28. Isso daqui resulta em 28. Então, o meu x, no caso aí, ele vale 28 e o meu y vale 16. Tranquilo? Consegui sanar a dúvida aí, Sofia? Deu para entender tranquilo? Não, beleza. Galera, aguardem só mais um momento, eu vou fazer a chamada, vou interromper aqui a